E aí, pessoal que está assistindo, que assiste aí com frequência o Super Acadêmico, hoje nós vamos começar uma nova playlist de análise e de apresentação de um livro muito legal, né? Muito especial, de uma autora muito conhecida minha, a professora doutora Aleja dos Santos Pereira, com esse livro aqui dela, Efeitos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC na Economia Baiana, 2007 a 2010. Esse livro foi o resultado da pesquisa de doutorado dela e saiu com o patrocínio, inclusive, da FAPESB, que é o órgão aqui da Bahia de incentivo à pesquisa e produção do conhecimento. Saiu pela editora, é do NEB, a editora aqui da Universidade do Estado da Bahia, na qual ela trabalha, ela é professora lá. E é um livro, assim, é meio difícil para algumas pessoas, porque ele, além de ser um livro da área de administração, de gestão, desenvolvimento, é um livro na área de economia também. E aí muita gente não gosta muito dessa área, mas ela conseguiu transformar um assunto pesado em uma leitura leve, bem interessante. E hoje a gente vai começar a apresentar aí esse livro, aproveitando a oportunidade que o atual governo federal, né, nós estamos em 2024, reiniciou o programa de aceleração do crescimento. Então, eu vou apresentar o contexto para vocês e falar do livro. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Aperta o botãozinho vermelho para se inscrever, dá like no vídeo, comentar, coloca suas perguntas, né? Faz as suas tretas aí a favor ou contra o PAC. Quanto mais treta tiver no vídeo, melhor, porque gera engajamento. E compartilha também para as pessoas, né? Principalmente as pessoas desinformadas que ficam achando que o PAC é partidário, certo? Ela é uma tentativa de um partido que não está no governo desenvolver a infraestrutura do país, como em outros momentos da história teve também, que eu vou falar ao longo da playlist, certo? E também, se você puder, dê uma olhada aí no spot do Apoia-se, para ver se você não quer apoiar o canal. Vá lá. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$ 1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo Celebridades. Se você apoiar a partir de R$ 40, apenas R$ 40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse foi o spot do Apoia-se. Nós estamos agora com 5 apoiadores. Um dos apoiadores, por alguma razão, desistiu de apoiar o canal. Então estamos precisando recuperar os apoios do canal. Então venha lá, apoie o canal para que a gente possa continuar crescendo. Então, vamos lá. Então, só para contextualizar, né? Em 2003, né? Muitos de vocês aí, se bem que o perfil do YouTube diz que os analíticos, né, os metadados, as estatísticas do YouTube diz que o público que mais assiste esse canal é o público da minha idade, que se aproxima dos 50 anos. Mas pessoas mais jovens, né, acham que 2003 foi há muito tempo atrás. Então, em 2003 assumiu o governo federal, o atual presidente, né, que é o atual presidente nesse momento, o Luiz Inácio Lula da Silva, e ao longo do primeiro, esse foi o primeiro governo dele, é 2003 até 2006, mas no segundo governo dele, a partir de 2007, ele lançou, o governo dele lançou um programa apelidado de PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, que seguiu uma linha muito parecida com os programas de governos anteriores, como o do JK, né, que era o negócio das metas, né, desenvolvimento de metas, eu esqueci o nome. Também os governos militares também tinham programas de incentivos a obras, as obras de infraestrutura, né, tipo a usina de Itaipu, por exemplo, né, aquela coisa de grandes obras que incentivam a economia, né, que faz com que a economia ande. A grande questão, né, que os estudiosos da história da economia
como o professor que foi orientador dela, o professor Noélio da Nestlé, Nestlé. Noélio Spínola, ele sempre disse que o problema é a descontinuidade, certo? Esses programas criados ao longo da República Brasileira, eles começam no governo, mas o governo seguinte não dá continuidade. Então essa descontinuidade, sendo política de governo e não de Estado, acaba causando o descaminho, né, dos processos de desenvolvimento de uma maneira mais sustentável, né, mais permanente. Uma das coisas que o PAC tentou fazer foi justamente recuperar obras, né, que já tinham sido começadas há muito tempo em governos anteriores e dar andamento a elas por duas razões. Né? A primeira razão, para incentivar o desenvolvimento do país através de obras de infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, é infraestrutura de transporte, infraestrutura industrial, infraestrutura social, infraestrutura de uma série de elementos, né, que fazem com que outras coisas da economia de um país, de um território, funcionem. Por isso que é de infraestrutura. Normalmente, investidores privados para coisas de infraestrutura não querem se arriscar, porque o investimento é muito grande. Então, eles preferem entrar com parceria, concessões, alguma coisa assim, mas com o suporte do Estado, para depois, nas coisas que são sustentadas por aquela infraestrutura, poderem usufruir e desenvolver economicamente. Então, por isso que normalmente esse tipo de obras, né, de atividades, são, são geridas, né, e financiadas pelo Estado. Um exemplo histórico de atividade desse tipo foram as obras, né, as atividades feitas pelo governo norte-americano durante o pós-depressão. Né? Quando o Roosevelt assumiu, uma das coisas que o New Deal assumiu é que teria grandes obras custeadas pelo Estado justamente para que fosse desenvolvido, impulsionado o desenvolvimento econômico. Então, o princípio, né, que impulsionou a realização, né, a idealização desse programa foi esse. Aí, a grande questão que a autora analisa é que ela analisou o local, né, específico, o PAC se desenvolveu, né, foi desenvolvido, vem sendo desenvolvido, já que agora com o governo, o presidente Lula voltou para o governo, depois teve 2 mandatos, aí depois 2 outros mandatos da presidenta Dilma, que continuou algumas coisas, aí teve o impeachment, teve Temer, depois 4 anos de Bolsonaro, então ele voltou agora, então retornando. Então, esses programas, né, essas obras, elas são de cunho nacional, né, então, no país todo. Mas ela analisou especificamente o impacto do programa na economia baiana, né, da Bahia especificamente. Então, senhor governador, por favor, dê uma olhada nesse vídeo também e veja o que é que você pode aprender para poder pegar e continuar dando continuidade aos trabalhos, né, a partir do aprendizado. Então, ela vai analisar o que é que foi planejado, né, que se planejou fazer. Ela faz uma coisa mais do todo para o particular, vendo o que é que foi planejado no país e o que foi planejado para a Bahia. E ao analisar estatisticamente, matematicamente, cheio de mapas e tabelas, ela adora mapas e tabelas, eu pessoalmente não gosto muito, mas com essa análise de números do que foi sendo feito, de quanto foi gasto, né, do investimento, ela foi chegando numa certa quantidade de projetos que foram realizados e os que deixaram de ser realizados até o período de análise, né, que terminou em 2010. E aí, o interessante é que ela vai tirar algumas conclusões a respeito de falhas de planejamento, falhas de execução, intervenção de entes estatais variados, né, que acabam interferindo em como se processa. Então, na hora que vai distribuir a verba para ser gasta, todo mundo é a favor, tal, todo mundo quer, mas aí na hora de pegar e fazer mesmo, aí vai aumentando os custos e refaz os orçamentos para poder pedir mais, tal. Então essas ingerências todas vão interferindo, além de viabilidades ambientais também, né, problemas ambientais que
foram impedindo também algumas coisas. Inclusive, brigas, né, uma das desavenças da atual ministra Marina Silva com o governo Lula na época, eu não sei se foi durante esse período, mas deve ter sido, foi justamente que a responsabilidade dela como ministra do Meio Ambiente acabava impedindo o andamento de obras. Então essa desavença entre a necessidade de crescimento econômico e a necessidade de proteger o meio ambiente, que é muito do discurso dela, acabou fazendo com que ela entrasse em desavença e se afastasse, se tornasse rival nas eleições seguintes, tal. E, bom, aí, graças aos 4 anos do governo Bolsonaro, acabou juntando todo mundo de novo em metas mais comuns, pelo menos a princípio, né? Já que a questão ambiental, acho que hoje em dia é mais urgente do que era na época, por causa do calor que a gente está vivendo atualmente, que é anormal. E como eu gosto de brincar, esse é o ano mais frio dos próximos 30 anos. Certo, então eu vou começar aqui a olhar algumas coisas do texto mesmo, enquanto a gente faz essa introdução aí que eu contextualizei para vocês do que se tratava. Bom, começando pelo prefácio, né? O prefácio foi escrito pelo orientador dela, o professor Dr. Noélio Dansley Spínola, que foi uma pessoa muito influente aqui nos governos baianos do fim dos anos 1970 e começo dos anos 80, e tem um conhecimento muito profundo sobre a economia baiana. Ele fala justamente da coragem da autora de lidar com questões que, apesar de serem técnicas no sentido econômico, do sentido da gestão, do planejamento, acaba desafiando, de certo modo, as pretensões políticas de muitas pessoas. Não sei a questão do impacto disso aqui, porque, na minha opinião, você como um gestor público, seja eleito ou seja concursado, né, deveria querer saber sobre que coisas eu posso melhorar através das pesquisas de alguém qualificado. Mas, vamos lá. Aí ela vai falar da introdução aqui. Na introdução começa com um trecho justamente da fala do presidente na época, né, que é o atual presidente, mas na época era presidente. Bom, o presidente na época, que é o mesmo de agora. O programa, o PAC, precisa do apoio de ampla coalizão política que defende uma ideia de nação justa e independente. Tenho certeza que teremos apoio livre e soberano do Legislativo na construção de um novo Brasil. Sei também que contaremos com a compreensão dos governadores que apoiarão um programa que tem como objetivo a redução das desigualdades regionais e que prevê obras e ações em todo o território nacional. Veja que no próprio discurso de abertura, que serve de epígrafe para a introdução, ela já está dizendo através dele qual é a intenção do programa, né? Atingir o máximo possível em todo o território nacional que promova esse desenvolvimento. Por isso que é desenvolvimento. E aí ela começa falando sobre isso aqui e tal, da necessidade de investimentos, da questão dos impostos, das questões políticas inerentes, né? A questão das flutuações de crescimento, como a gente tem, né, nos últimos tempos. Então, nos programas governamentais da época dos governos da ditadura militar, por exemplo, você tinha um crescimento muito grande, mas advindo de quase nenhum crescimento. A mesma coisa no fim dos anos 90. No início dos anos 90 houve um crescimento por causa do Plano Real, aí depois uma queda muito grande. E aí no primeiro governo Lula teve um crescimento também muito grande porque vinha de uma queda do crescimento. Então essas flutuações constantes do crescimento econômico mostram uma certa instabilidade da infraestrutura, pelo menos pela minha compreensão. Deixa eu ver. Os gastos governamentais decorrentes das ações do PAC contemplam e ampliam o estoque de capital físico e capital social, promovendo condições que favorecerão novos investimentos privados em infraestrutura. Então foi o que eu falei. Então a ideia de um governo ou um estado investir em infraestrutura é para estimular que aquilo que atua
usando essa infraestrutura, possa pegar e crescer também, já que tem a base. Então, por exemplo, você pode pegar aí, sei lá, você é um investidor de centros comerciais, né? Você faz shopping centers e supermercados. E aí, para isso funcionar e você poder expandir, você precisa de uma infraestrutura de transporte, de segurança, de saneamento, para que tenha na base do que você vai construir do seu negócio, aquilo que faz com que as pessoas possam chegar lá e possam ter segurança para ir lá, certo? Então, daí a importância desse investimento. Deixa eu ver, ela menciona também que na época da abertura do PAC, a chefe da Casa Civil era a Dilma Rousseff, que depois se tornou presidente, né, presidenta, e pôde dar continuidade, né, mais ou menos. Como eu falei, como ela está analisando justamente o que é que foi realizado e o que deixou de ser realizado desse período, especificamente na economia baiana, então muita coisa deixou de ser feita. Eu me lembro que lá no final apresenta uma porcentagem enorme, né, de coisas que ficaram pendentes e pouco se conquistou. Mas assim, aí fala do Banco Mundial interferindo, a princípio a favor, menciona Adam Smith e Marx, eu imagino que para agradar o orientador dela, que era economista. Então, esses pensadores mais da área econômica não é muito a área, mas é muito interessante que haja essa necessidade de ver os clássicos da economia, né, tanto o Adam Smith como o Marx, para falar sobre essa questão de bases de infraestrutura. São mencionados vários autores aqui e também questões de investimentos, né? Na sua concepção inicial, o PAC projetou para o período de 2006 a 2010 a realização de investimentos orçados em 503,9 bilhões de reais, sendo 67,8 bilhões para o governo federal, 436,1 bilhões das empresas estatais federais e do setor privado. Entretanto, tais metas não se concretizaram, pelo menos em sua integridade. E aí ela já faz a previsão, né? Já que analisou até 2010, mas para o período de 2011 a 2014, PAC 2 estão previstos investimentos 958,9 bilhões. Após o ano 2014, a estimativa é injetar mais 631,6 bilhões em obras, totalizando 1,59 trilhão. Então vejam que essas previsões com certeza não se concretizaram. Por quê? A crise mundial a partir de 2008 já impedia, né, o fluxo de crédito maior na economia mundial. E depois de 2014, mesmo com a presidenta Dilma conseguindo se reeleger muito apertadamente, aqui no canal vocês têm uma playlist sobre a nova República Brasileira e tem lá esses períodos eleitorais e as transições, dê uma olhada lá. E mesmo ela sendo eleita, ela não conseguiu fazer nada, porque estava praticamente impedida pela maneira como o Congresso se formou, né? A presença lá daquele Eduardo Cunha, que não deixava nada passar. E logo depois sofreu o impeachment. Então, isso aí pelo menos desandou completamente, além da falta de crédito. Então, fazendo uma continuação do que ela pesquisou, dá para ver isso. Que não houve uma continuidade realmente. Não sei agora, né? Agora que com esse novo PAC se vai haver a continuidade ou como vai fazer, já que as coisas hoje em dia são bem mais difíceis e as prioridades também são outras. Tem um quadro aqui bem interessante mostrando o investimento, né? Ranking de infraestrutura por estado. E aí aqui tem o principal, que é a maior economia do país, São Paulo, com 440 pontos de infraestrutura. Depois Minas Gerais, que é o segundo maior estado, Rio de Janeiro, faz sentido. Paraná, Distrito Federal e Bahia. Então a Bahia estaria em sétimo lugar em 2009 e ficando em sexto lugar em 2010. E aí, bom, acho que da introdução seria o suficiente para a gente perceber que a autora, trilhou um caminho bastante difícil de tentar fazer essa análise. E foram muitos autores que ela usou. Ela usou aqui, tem aqui um quadro aqui, ela adora fazer quadro.
dizendo assim, são os conceitos-chave, as categorias-chave analisadas. Planejamento, breve história do planejamento no Brasil e sua interferência na projeção do PAC no Brasil e na Bahia. Desenvolvimento, também com histórico no Brasil e na Bahia sobre desenvolvimento. E regulamentação, o Estado, a sociedade e as empresas como principais reguladores do PAC no Brasil e na Bahia. Então, planejamento, desenvolvimento e regulação são os termos, categorias-chave para isso aqui. Porque a grande questão é que essas obras que foram planejadas, ou iniciadas, ou continuadas, ou que ficaram paradas, elas precisavam de algum tipo de planejamento, a meta de desenvolver economicamente e tinha que ter a regulação dos entes envolvidos. Então, aí está toda uma problemática, já que o Estado brasileiro é extremamente complexo nesse sentido, a economia brasileira, a economia baiana também tem uma série de idiosincrasias que ela precisou dar conta. E aí, bom, eu vou ficando por aqui porque essa foi só a introdução, né? Só o primeiro episódio da playlist. Fica para você pensar, né? O que é o PAC realmente? Será que é uma coisa totalmente partidária? Certo? Foi criado durante o governo de um partido, mas podia ter sido criado por outro. Então, um dos elementos muito interessantes sobre as relações dos governos no Brasil, que eu estava lembrando quando eu estava planejando esse vídeo, é que normalmente os governantes que assumem, eles se aproveitam do que os governantes passados fizeram, mas se apropriando como se fosse deles. Então eu me lembro bem que em 2003, 2004, durante esse primeiro governo Lula, ele comemorou, né, o alcance da Petrobras da autossuficiência no petróleo. Sendo que a autossuficiência foi alcançada ao longo de, sei lá, 30, 40 anos de atividade da Petrobras. E não simplesmente do governo dele, mas era quem estava no governo, então assumiu, digamos assim, o crédito naquilo ali. Eu me lembro que no livro de Fernando Henrique Cardoso ele menciona isso. Não é justo dizer que o governo do PT chegou à autossuficiência no petróleo, porque na verdade é uma coisa que vinha sendo feita ao longo de vários governos anteriores, especialmente o dele, né, que foram 8 anos de governo em que quase se privatizou a Petrobras, até mudando de nome. Então, para esse processo, acabou se investindo muito. E aí, seria um exemplo. Um outro exemplo seria, tanto no governo do Michel Temer quanto do Jair Bolsonaro, houve inauguração de trechos da chamada transposição do Rio São Francisco, que originalmente era uma obra do PAC, uma obra do PAC, que obviamente o plano não era que fosse inaugurada, sei lá, 10, 12 anos depois, era para ser uma coisa mais rápida, durante ainda os governos petistas, mas aí quem a inaugurou, né, não fez quase nada, no sentido de que não comandava o país no momento, mas era o representante do executivo, né, federal, que foi lá inaugurar. Então, essa distinção entre como se fosse um governo ser quem manda e quando na verdade você tem um representante daquele cargo, né? Então a presidência, o governo do estado, tal, é uma entidade à parte de quem esteja naquele cargo e muitas vezes as pessoas não enxergam isso, daí a polarização que tem rolado no país ainda, né? Apesar de tudo, mas tem rolado ainda. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou meio longo, esse primeiro. Pode ter ficado mais curto. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, compartilhar o vídeo, recomendar para as pessoas. Tá tendo um PAC novo, vamos aprender sobre o que é o PAC antes de começar a falar bem ou mal. Então, se você é a favor do PAC, por que está sendo refeito pelo PT, então dê uma olhada nos problemas que aconteceram no PAC original. Se você é contra, só porque é do PT também, dê uma olhada também para ver o que é que deu certo. Então as coisas não são tão preto no branco, né? Não é tão distanciado, não. Tem que entender as coisas como é que funcionam dentro dos esquemas normais da vida, que independe da sua posição política. Certo? Então dê like, se inscreva no canal, dê uma olhada aqui nos cards aqui
do Apoia-se, vem apoiar o canal aqui, apoiar, para que a gente possa melhorar o canal para vocês, e também do meu novo livro também, esse aqui, card aqui, certo? Então até o próximo vídeo, próximo episódio dessa playlist. Valeu!